Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, excelentes novidades para poder passar para vocês sobre o noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aí sobre essa sinergia, esse momento positivo aí do clube associativo com a Vasco SAF, pois o Pedrinho está participando de todos os atos administrativos junto com a 777 Partners. Vamos falar aqui sobre essa reunião que vai acontecer na próxima semana em Berlim, decisão onde a gente terá acesso aí a toda a proposta orçamentária do Vasco da Gama, reestruturação do departamento de futebol com dois excelentes nomes chegando aqui no Rio de Janeiro, Ricardo Gomes, e chegando aqui de foguete, igual postou hoje, né? O grande Alexandre Matos. E a gente vai falar muito também sobre a situação de reforços, tá? O Alexandre Matos chegando aqui no Rio para montar a melhor equipe do Brasil para o próximo ano. Bem, meus amigos vascaínos, vocês que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, vou começar falando aí sobre uma notícia positiva que a gente teve hoje, onde o Pedrinho está participando de todos os atos aí da Vasco SAF. Isso é muito importante e foi uma das coisas que a gente cobrava aqui, para que o presidente tivesse participação efetiva aí nas decisões que fossem tomadas aí na SAF do Vasco da Gama. E o Pedrinho participou de forma direta aí na reformulação aí com relação aos profissionais que foram demitidos, como o Paulo Brax, né, como o Abelão, o Carlos Brasil, e, cara, tá ali, porra, indicando nomes. Isso é uma coisa legal, é um avanço aí para o Vasco da Gama. Essa sinergia, se não houver essa união entre associativo e a 777 Parques, um canal de comunicação, fica difícil. Então, isso é muito bom. Teremos uma reunião aí na próxima semana, certo? Lá em Berlim. A gente tomou conhecimento hoje aí que a proposta orçamentária do Vasco da Gama vai passar de 250 milhões de reais. Isso mesmo. A gente está contando sem aporte da 777 Partners, o Vasco tendo aí 250 milhões para poder gastar, seria aí o maior orçamento da história do Vasco, limpinho para futebol. Então, cara, muito boa essa notícia aí. Poucos clubes no Brasil terão um poder de investimento igual o Vasco da Gama terá, né? De 250 milhões aí de reais, isso mesmo. Bom, meus amigos, o seguinte, a gente aí próximo de ter dois anúncios relevantes. Isso mesmo, dois anúncios relevantes. E quais são esses anúncios? Pô, chegando aí o Ricardo Gomes, que está pertinho daquela assinatura, né? Para poder substituir o Abelão, para ser aquele cara ali que vai ser o intermediador entre o vestiário e também a diretoria da SAF, certo? Um cara que é muito querido, que foi campeão aqui no Vasco da Gama, o Ricardo Gomes, e, cara, uma situação também.
O Ricardo Gomes aí, que passou pela seleção brasileira, foi o último trabalho dele, então, cara tem bagagem e muita bagagem. Agora, o pessoal está contando no dedo aí, é a chegada do Alexandre Matos. O Alexandre Matos hoje foi lá, fez aquela postagem lá do foguete, tá? Vai chegar aqui de foguete. Nos bastidores aí, o Zé Comé já está comemorando, dando aí como certa aí a chegada desse profissional que está à altura do Vasco da Gama, um cara que tem cinco títulos brasileiros e já está vendo casa aqui no Rio de Janeiro, certo? Já está vendo casa aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, há uma perspectiva, segundo os detetives vascaínos, para que essa situação seja sacramentada até amanhã, no dia 11. Perfeito? Isso mesmo. 777 gostaria de contar com o Matos aí nessa viagem em Berlim. Ele que fala fluente o inglês aí e, pô, viria para ser o cara aí da revolução no departamento de futebol do Vasco para montar aquele time de ponta, tá? E por falar aí em time de ponta para o próximo ano, certo? O Vasco da Gama vai anunciar aí nos próximos dias aí a confirmação daquilo que a gente já sabe com relação ao jogador Souza. O Souza tem treinado todos os dias no Vasco da Gama, mesmo aí nas férias aí, e o Souza será aí anunciado como reforço do Vasco da Gama para o próximo ano. E outro que está próximo, muito próximo aí de chegar aqui no Vasco, né, e matar a saudade, é o nosso cria Alan. O Alan estuda aí a situação de voltar para o futebol brasileiro agora, no começo aí de janeiro, aí, já para fazer uma pré-temporada com o Vasco da Gama. Ou seja, o Alan está com boas expectativas que consiga uma rescisão de contrato lá no Alvivanda. O contrato dele termina lá agora, em junho de 2024, certo? Ele já poderia assinar um pré-contrato aí com qualquer equipe do Brasil ou no mundo. Perfeito, pessoal? Então, notícias aí muito boas para mim, para você, e o clima no Vasco mais leve, com essa reformulação e boas perspectivas aí para 2024. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!